começando a live de hoje com o tema Como Viver Sem o Celular. E vamos aguardar a nossa convidada, a Bianca. Hello, Hi, how are you? I'm fine. Bianca, how old are you? Hi, I'm 13. And what's the name of your school? Educandade da cidade. Okay. And how long have you been studying? 2 or 3 years. Ok, very nice. Gente, eu tô falando inglês aqui com a Bianca para vocês acharem que a live hoje é em inglês. Mas, na verdade, a Bianca é minha aluna. Eu fiz esse convite para ela, porque nós tivemos uma conversa muito interessante sobre essa questão dos celulares. E hoje ela está aqui conosco para nós compartilharmos, refletirmos, né, sobre esse momento. Antes de nós começarmos, Bianca, eu vou ler um pensamento de um filósofo, George Berkeley. Toda a ordem dos céus e todas as coisas que preenchem a terra, em suma, todos aqueles corpos que compõem a enorme estrutura do mundo, não possuem nenhuma subsistência sem uma mente. E uma outra frase bem famosa dele é: a verdade está nos lábios de todos, mas no coração de poucos. Por que eu escolhi esses dois pensamentos do Berkeley? Porque nós estamos num momento em que tudo gira em torno da tecnologia e a gente está deixando de pensar por si só, né? Estamos nos deixando ser dominados, inclusive hoje se fala muito da inteligência artificial, mas e o nosso pensamento crítico, né? O que a gente, as nossas emoções, que é realmente o que faz parte de nós, o que nos compõe como ser humano. Então, tudo isso a gente vai estar discutindo hoje. E como esse momento é divisor de águas, né? Porque a questão do uso desse celular ser proibido na escola tem causado bastante polêmica. A Bianca me contou um pouco sobre o preparo dela para esse momento. Então, Bianca, eu gostaria que você compartilhasse, né? Como que você se preparou? Qual é a sua postura com relação a esse uso do celular? O que você fez antes, né, de começarem as aulas? Então, eu vi que a gente não ia poder mais pegar o celular na escola desde o ano passado. Daí, começar a ler, começar a desenhar, pintar. Daí, eu acho que isso me ajudou bastante, porque na escola a gente vai ter bastante tempo livre. Eu acho que lendo, desenhando e essas coisas, eu acho que ajuda. E como foi essa experiência de fazer outras atividades? Você buscou isso, né? Eu achei bem bacana porque foi algo que foi uma decisão sua, né? De buscar a leitura, buscar o desenho. Como que Sim, foi essa experiência? no começo eu acho que foi meio estranho, né? Mas daí depois a gente vai se acostumando, eu acho. O que você mais gosta hoje de fazer? Eu gosto de praticar esporte, eu estou começando a gostar de ler também e ficar com as amigas sem celular por um tempo. Eu me lembro que você já praticava capoeira e Sim, você gosta, né, de sim, esportes no geral. Eu acho importante a gente ter isso em mente de que tudo nós precisamos de um pouquinho de cada coisa, né? Então precisamos um sim, pouco da leitura, um pouco do esporte, um pouco da arte. Eu achei muito bacana porque você fez aí as suas escolhas de uma forma que foi bom para o seu aprendizado também. sim.
E hoje em dia a gente tem falado muito sobre a inteligência artificial, né? Qual é a diferença que você vê entre o uso da inteligência artificial e a leitura de um livro? Eu acho que com o livro físico, eu acho que a gente consegue ter mais foco naquilo que a gente está lendo e até mesmo no vocabulário. O livro digital, a gente vai estar usando um aparelho digital, então, querendo ou não, a gente vai dar uma desconcentrada. E eu acho que o livro físico é melhor. Você, nessa experiência de ler livros, você sentiu que foca melhor do Sim, que ler só na tela. sim, sim. Outro tema que eu queria falar com você é que o celular ele acaba sendo um vício, né? As pessoas não percebem, mas de tanto usar, você sente que você não pode viver sem o celular, né? Tem gente que anda na rua com fone de ouvido, está tão vidrado ali no celular que atravessa a rua, nem presta atenção, né? Ao Sim, mesmo tempo, a gente tem o vício também do videogame, pessoas que jogam muito, que viram a noite jogando e acabam se tornando até meio zumbis, né? Você vê que no dia seguinte, você fala com a pessoa, parece que ela está dormindo ainda em outro planeta, né? E, ao mesmo tempo, eu sou de uma geração que foi viciada em TV. Eu passava tarde assistindo TV, os programas, né, de sessão da sim, tarde, e a gente sabe que esses vícios são difíceis de você, é, é, digamos, se livrar deles, como se fosse uma droga, né? Quando você sim. não tem aquele vício, você se sente mal e você precisa daquilo novamente. Enfim, pensando nas questões do que a gente vive hoje, a gente sabe que também muita gente assiste seriados, é ligado em filmes, seriados. Eu gosto, Sim. mas eu estou tentando mudar o meu estilo também. Antes eu assistia mais seriados assim de policiais, de suspense, para desvendar crimes. E agora já estou passando por uma comédia mais romântica para ficar mais leve. Mas e você? Como que você tem esse discernimento do que ver e o tempo que você deve assistir ou fazer um jogo ou mexer no celular? Você consegue ter esse parâmetro de quanto tempo e o que estar assistindo? Ah, eu gosto bastante de assistir. Tipo, eu leio um livro e esse livro tem uma saga ou algum filme. Eu acho interessante porque a gente meio que decora, né? A gente tem duas versões da história. E eu acho que 2, 3 horas tá bom, eu acredito. Você estava falando e cortou. Você acha que é mais interessante ler o livro? Eu acho interessante ler e assistir o filme. Assistir o filme Ah, ou sim. seriado que ele traz. Você prefere ler primeiro, assistir depois? Como que é? Isso. Eu tive as duas experiências. Eu já li o livro e assisti depois e te confesso que acaba sendo um pouco frustrante porque como o filme tem um tempo, né, de Sim, duração, eles acabam cortando muito da história. Então o livro sim. acaba sendo mais enriquecedor porque tem os detalhes. Mas Exato. também já aconteceu de eu assistir o filme e gostar mais do filme do que do livro. Então, eu acho que depende da produção, depende da seriedade com que é feito o filme, né? Sim. E você também me contou que a sua escola é integral. É, que horas que você chega e que horas que você sai da escola?
A gente vai chegar às 7 e vai sair às 4 da tarde. E após o almoço, geralmente tem atividades contraturno, né? Sim. Quais dessas atividades que você mais gosta? Eu acho que vai ser o esporte, porque, Você gosta dos esportes? sim, Quais esportes que são oferecidos? então, eu acho que vai ser futebol, vôlei e algum tipo de luta, eu acredito. Bacana. Tem atividades também que envolvem tecnologia, como robótica. A gente tem a informática, que a gente tem que criar algum projeto, tipo, alguma animação. Temos também, a gente vai ter música e arte. Você tinha comentado também que tem um projeto de vida. Sim, projeto de vida, a gente, todas as aulas a gente trabalha o nosso futuro, a gente vê o que a gente quer ser e essas coisas. Legal. Eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente vai para a escola e não consegue entender para que a gente está estudando aquilo, né? Então, quando a gente pensa em algumas matérias, a gente fica pensando, nossa, mas por que eu vou estudar isso? Como que eu vou usar isso na minha vida? E quando você faz um projeto de vida, quando você já tem um olhar para o futuro, aí é bacana essa correlação, né? Daquilo que você está aprendendo na escola, como que você vai usar na sua vida, né? Eu vou dar um exemplo, física. Muita gente não gosta de física, mas você precisa da física para o seu dia a dia, para você dirigir um carro, para você ter noções de espaço, tempo, né? Sim, Você ainda não está estudando química, acredito. Você já tem não, algumas noções de química, ainda não, né? não. Mas muita gente reclama também de química, e a química ela está presente na nossa alimentação, no nosso dia a dia, né? Então é importante a gente ter um pouquinho de cada conhecimento, e quando a gente faz esses projetos de vida, a gente tem um direcionamento de falar, nossa, realmente eu vou precisar disso. Dependendo da profissão que você for escolher, você vai precisar mais de matemática, outras vão mais para o lado de humanas, mas é algo que é importante para você ter a definição, né, do Sim, que você vai fazer e de como usar esses conhecimentos, né? sim. E você também comentou que você tem lido bastante ultimamente, né? De tudo que você tem lido, o que você mais gostou? O que você quer compartilhar aqui conosco? Eu acho que o livro que eu mais gostei foi Harry Potter. Até porque a gente vai, vai se envolver num mundo que tipo, não existe, mas no final é muito legal e a saga também tem filmes, né? A gente se aprofunda mais nos filmes também. Acho muito interessante. Você sabe que o Harry Potter, ele foi escrito por uma professora. A Sim, J.K. Rowling, ela era professora e eu gosto muito porque ela usa uma linguagem muito rica, é, o vocabulário que ela usa é fantástico. Mas é bem interessante porque ele traz questões da vida que a gente não percebe. Então, por exemplo, aqueles dementores, né, que mostra, inclusive no filme, são os nossos pensamentos, na verdade. Né? Eles são os pensamentos ruins, eles são aqueles pensamentos que nos dominam, que ficam o tempo todo ao nosso redor, e justamente quando eles começam a sugar a energia, tem até uma cena do Harry ali perto do lago e vários dementores sugando a energia dele, é isso que acontece no nosso dia a dia. Quando a gente está com pensamentos ruins, eles nos sugam, eles tiram a nossa energia e a gente acaba ficando até
depressiva, fica chateado com as situações, né? Outra questão do Harry Potter que eu gosto muito é essa questão da luta dele, né, contra o Voldemort. E é interessante porque fala, não pode pronunciar o nome dele, né? Porque, na verdade, ele representa o lado ruim, o mal, né? E, na verdade, todos nós temos esse lado. Então, você veja que ora, ele sente o que o Voldemort sente, pensa, inclusive, e vice-versa. Ou seja, isso representa a nossa dualidade, o bem e o mal. Não existe pessoa perfeita nesse mundo e nem todos nós somos totalmente bonzinhos. Então, o Voldemort ele mostra esse lado do que o ser humano acaba se deixando levar pelo mal, né? E tem muitas questões. Quando você começa a analisar os elementos que traz a história, tem muita correlação com o nosso dia a dia, né? Eu lembro até de outra cena, não sei se você vai lembrar, que é do professor que está dando a aula de transformar aquilo que é ruim numa coisa engraçada. Lembra da Sim, cena? Que o Ron transforma a aranha em ela com patins e o outro transforma o professor na avó dele, né? E essa cena é fantástica. Aliás, o que ela está trazendo de ideia, né, é algo fantástico, porque justamente você transforma aquilo que não é ruim em algo que é bom. Então, a gente pode pensar tanto a questão de você transformar as situações ruins na sua vida em algo que você possa lidar, que você possa aprender com aquilo, como também os seus pensamentos, né? Pegar aqueles pensamentos ruins, jogar para fora, né? Tipo, vai embora e passar a ter pensamentos mais positivos, né? Então, a sua escolha é fantástica, né? Porque realmente o Harry Potter ele traz uma série de questões do nosso dia a dia, do que a gente pode, do que a gente vive de verdade, né? As relações, né? Aquela briga que ele tem com o Malfoy, sim, a relação de amizade, né? A amizade dele com a Hermione e o Ron é como se fosse de irmãos. E para quem vê o filme até o pós, né, que eles ficam velhos e com filhos, então a gente vê que é uma amizade para a vida toda, né? Você tem amigos assim que você pode considerar que é um meio irmão? sim. Dá para pensar assim que vão ter muitos anos pela frente de Com amizade. certeza, com certeza. Eu tenho amigas que eu tenho já tenho amizade por mais de 20 anos, então é uma convivência muito boa que a pessoa nos entende, nos respeita e está sempre do nosso lado, né, Bianca? Mas vamos voltar um pouquinho nas questões das redes sociais, né? Um dos motivos do governo ter lançado essa lei foi a questão do acesso de crianças e adolescentes a conteúdos de violência, muita prática de cyberbullying, né? Infelizmente, isso está sendo usado para ameaçar as pessoas, perseguições, calúnias, ofensas, né? Então, na sua opinião, essa proibição do celular nas escolas é algo positivo ou negativo? Eu acho que tem dois pontos, né? Positivo, até porque a gente vai focar mais nos estudos
e eu acho que o cyberbullying vai dar uma diminuída, mas também é negativo, até porque os professores, tipo, eles jogam toda a nossa culpa no celular. Então, tipo, muitas vezes na aula tem um professor que fala, ah, ficam 5 minutos no celular e tal. Daí agora a gente não vai ter mais e, e eu acho que se eles trouxessem mais aulas interessantes pra gente, acho que a gente largava um pouco mais, mesmo com o celular na nossa mão, eu acho. Verdade. Quando você fala em aulas interessantes, você consegue se lembrar de algumas atividades que você teve na escola que foram bem interessantes? Ah, todo ano a gente tem a Gincamate e o Agita Galera na escola, que a gente faz várias atividades, tipo, várias brincadeiras com tanto educação física, matemática, língua portuguesa, todas as matérias. Eu acho que esses momentos são divertidos pra gente. Sempre quando envolve o grupo, né? Projetos que sejam maiores, essa interação é interessante, né? Eu tinha como meta que os meus alunos gostassem não só do inglês, mas da cultura inglesa. Então, eu sempre fazia projetos que eles pudessem conhecer um pouquinho dos países, da música, né? E eu tenho certeza assim, que os meus alunos podem não lembrar das aulas em si, mas das músicas dos anos 80, eu tenho certeza que eles vão lembrar sempre, né? Porque a gente ouvia as músicas na aula, né? Hoje a Bianca, ela estuda numa escola de inglês e a gente tem aulas num grupo pequeno, mas mesmo assim a gente procura se divertir, né, Bianca? E, Bem, eu vou trazer algumas ideias agora de Platão, que é um outro filósofo, porque é interessante que a gente está falando de algo tão lá atrás, mas que é tão atual, né? Então eu vou falar um pouquinho de como ele acreditava que a alma humana era composta. Ele tem três expressões, que é o racional, irracível e apetitiva. O racional é o que é localizado na cabeça, ou seja, é o responsável pela razão, pelo pensamento, pelo intelecto e pela busca do conhecimento e sabedoria. O irracível é o que é localizado no coração e é responsável pelas emoções e sentimentos, pela coragem e impetuosidade. E a apetitiva é o que é localizado no baixo ventre, responsável pelos desejos e apetite, pela prudência e moderação. Ou seja, pelo pensamento de Platão, se nós refrearmos os desejos, a pessoa potencializa o seu autocontrole, a sua autocondução. Ele lança a ideia de que a alma educada faz bom uso da razão e tem capacidade de refrear os desejos e que a dimensão impulsionadora dos desejos é associada às partes imperfeitas da alma. Ou seja, o que a gente pode trazer dessa ideia para os dias de hoje? Se nós aprendermos a refrearmos os nossos desejos do uso do celular, nós vamos dar espaço à razão e à emoção. Por que está causando tanta polêmica? Porque a gente vê questões de famílias sentadas num restaurante, cada um com o seu celular, focado, né, naquela tela e perdendo tempo de conversar, né, de um trocar ideia com o outro, né? Outra questão, a frieza
que as pessoas estão tratando questões que a gente precisa pensar, né? Por exemplo, você vê uma pessoa com fome, com necessidade, e ninguém se importa mais com isso. Às vezes uma pessoa uma pessoa já de idade, que está doente, está sofrendo, e ela fica totalmente abandonada. Então, isso indica uma frieza de emoções, uma frieza de empatia para com o outro, né? Então, se a gente não tomar cuidado, nós vamos virar robôs, nós vamos deixar de ter sentimentos. A gente já vê uma questão preocupante de pessoas casando com robôs, né? Então, até onde... Você se imagina, Bianca, casando com robô? Não, não. Até onde isso vai chegar, né? Então, vamos refletir de que precisamos ter tempo com a nossa família, né? Eu conheço o seu pai, eu sei que vocês têm muitos momentos assim de viagem juntos, de trocas, né? Eu sei que a educação que os seus pais te deram foi diferenciada. Até por isso que eu te convidei hoje, porque você é uma menina muito especial, né? Você é uma menina que transmite esse carinho, que transmite uma preocupação com o outro, né? E a gente tem que pensar sobre isso, porque senão nós vamos caminhar para uma humanidade sem amor, sem colaboração e, a bem dizer, a tecnologia ela pode ajudar muito por um aspecto, mas nos afastar daquilo que realmente nós somos, que somos, em primeiro lugar, filhos de Deus. Deus nos criou para compartilharmos esse planeta uns com os outros, né? Jesus falava, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, temos que pensar sobre isso. Será que a gente está amando o próximo ou a gente está amando uma imagem numa tela, né? Porque tem gente que fica mais vidrado naquele youtuber, naquele pessoal bambambam, né, da internet, do que do seu vizinho, que pode ser uma pessoa muito interessante também, de se conversar, de trocar ideias, de fazer coisas bacanas, como você falou, de um esporte, de passear, ver lugares bonitos, estar em contato com a natureza, né? Então, vamos pensar sobre isso. Sim. E o que você gostaria de passar de mensagem para os seus colegas, para outros adolescentes que estão nos assistindo, com relação a essa questão do celular e do uso da tecnologia? Eu acho que conseguir novos hobbies vai ajudar muito, até porque nisso a gente sai um pouco das telas, passar tempo, sei lá, com as amigas, passear, fazer um piquenique. Acho interessante. Com certeza, Bianca. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço a todos que entraram na live. Estamos à disposição para tirar dúvidas, né? Essa semana mesmo coloquei algumas ideias do que a gente tem de benefício no sentido de não usar o celular e que esse momento possa ser uma reflexão para que a gente tome um novo rumo, não só na educação, mas no nosso dia a dia, né? Bianca, te desejo um ano maravilhoso, que essa sua atitude de fazer outras atividades possa trazer frutos para você e que esse seu exemplo também possa ser algo muito positivo para as pessoas que estão ao seu redor, mas para quem está nos assistindo também.